muito bem-vindos ao Bate-Papo Elimacol. E esse é o 4º episódio de uma série de 5 encontros, onde vamos tratar de assuntos ligados à arquitetura, design e acabamentos. E hoje, o nosso tema muito importante que é o seguinte: projetar é escutar. A importância da escutativa na concepção de um bom projeto. Né? E você que não assistiu ainda os episódios anteriores, já clica lá, já se inscreve, né, no Elimacol Acabamentos e assista os outros episódios, ok? E hoje, para esse assunto, assim, muito importante e fundamental na arquitetura, nós estamos aqui recebendo 2 parceiros e amigos, né, da Elimacol e que tem essa escuta, né? A gente percebe no atendimento com seus clientes, a escuta. E eles vão falar sobre isso com propriedade. São 2 jovens que vieram do interior, um de Pinheiros e outro de Boa Esperança. Isso aí. Para vocês aqui, né? Hoje nós estamos recebendo o Caio Lopes e a Carol Teixeira, ou Ana Carolina, né? Carol Teixeira. Sim. Engenheiro e design, né, Carol? Isso mesmo. E assim, é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui nesse bate-papo, né? Que vai ser bem divertido, que já sabemos que vocês, assim, são pessoas que estão aí na mídia, muita gente já conhece vocês, né? O lado profissional e até mesmo um pouco do pessoal também. Então, assim, é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui hoje. E a gente quer conhecer um pouquinho de vocês, falem, as pessoas, né, no caso. Falem um pouquinho da profissão de vocês, um pouquinho de quem é a Carol e depois de quem é o Caio Lopes. A satisfação é minha em receber esse convite, estar aqui hoje presente. A Carol... Vamos falar sobre engenheira civil formada, fiz uma pós-graduação em design de interiores com especialização em iluminação e cores, que foi onde eu comecei a buscar entender o perfil de cada cliente que eu estou a desenvolver o projeto, né? Nossa. E isso já tem 10 anos de formada, graças a Deus, e é sobre o ouvir para entender. Então, eu acredito que, a partir daí, iniciou a minha carreira. Ai, que legal, Carol. E o Caio Lopes? Gente, que bom estar aqui, sabe? Eu agradeço muito o convite. A Elimacol fez parte de um momento muito importante, assim, na minha trajetória, né? Eu já cheguei, assim, a levar meus primeiros clientes na loja e eu ver aqueles clientes ali e eu me questionar, gente, mas o que acontece? O que falta? E foi tanto aprendizado, porque eu já cheguei na loja no início, os clientes amarem, mas eu acho que faltava um pouco de aprender, saber explicar, um pouco de técnica. E o quanto eu fui aprendendo com isso e o quanto também a Elimacol somou nessa trajetória. E hoje eu sou muito grato de receber um convite como esse, de estar praticamente aqui com frequência recebendo meus clientes que inclusive saem assim do extremo sul do estado para vir até aqui, né? E assim, eles se sentem especiais aqui na loja. E hoje com esse tema de falar sobre escutar, eu vejo o quanto eu fui entendendo mais, sabe? Porque a gente não nasce pronto, né, gente? Sim. E o quanto isso foi importante para o desenvolvimento do Caio, carreira, né? Essa área profissional, mas essa área também de lidar com pessoas, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. É verdade, Caio. E, Caio, você tem qual idade? Eu fiz 29 agora. 29 anos. E isso é de as pessoas ficarem surpresas. Porque o que chega pra gente, mas ele é tão novo, né? Isso. E mesmo assim, já é gigante. Então, como é isso? Como é lidar com esse fardo? Que eu acho que não é um fardo, mas é pesado. E eu acredito ser gratificante. Então, fale um pouquinho pra gente, assim, pras pessoas também. Eu acho que elas têm essa curiosidade de como você, tão novo... e já está, assim, tão evoluído dentro da arquitetura. É um prazer e um peso muito grande. Sim. Yasmin. E isso, assim, é o que me motiva, sabe? Porque é engraçado, igual vocês comentaram no início, muitos dos meus clientes me encontraram em redes sociais, lá naquele início. Porque eu vim de uma cidade muito pequena, né? Minha cidade tem 12 mil habitantes. Então, se eu dependesse somente ali do meu meio para arquitetura, então talvez eu não tivesse esse desenvolvimento.
Mas aí a gente tem essa questão, as pessoas elas escutam, mas elas também falam, né? E assim, quando eu cheguei aqui, que eu vim no pós-pandemia, eu tinha acabado de me formar, as coisas começaram a acontecer. E eu sempre fui, assim, de buscar muito aprendizado, de aprender muito. Mas muito dos nãos que eu recebi. Então, hoje as pessoas falam isso, né? Mas a gente sabe, né? Sim, o quantas verdade. renúncias foram e o quanto a gente também precisou ouvir, né? Para fazer faculdade, não foi assim tão fácil, né? Eu passei em 7 estados do Brasil na época, mas eu não pude ir, porque meus pais, com aquele pensamento mais de interior, não me deixaram sair de casa, então eu perdi todas as minhas bolsas integrais. E aí eu comecei a lutar, assim, por isso mesmo, para estudar. Quando eu cheguei em Vitória, aí eu não quis fazer só arquitetura. Aí tudo que eu pude fazer para estudar, eu fazia, né? Então, quando eu me formei, eu já me formei com 2 diplomas. Eu me formei arquiteto, me formei em design de interiores e continuei fazendo especializações. E aí, quando eu surgi aqui, né? Quando eu voltei, na verdade, para Boa Esperança, porque eu me formei e aí aquela surpresa, pandemia, tudo fechado. Eu falei, gente, e agora? E eu acho que foi justamente naquele momento que eu me questionei do e agora que as coisas começaram a acontecer. Que as pessoas começaram a também me ver e falar, não, tem algo diferente nesse menino. Assim como muitos dos meus clientes me chamam, mas Caio, você é um menino, né? Pela minha idade, pelo meu tamanho, principalmente. E pelo meu tamanho, gente, tem obra que eu chego... Que aí minha cliente fala, meu arquiteto tá chegando aí. Aí abre a porta do carro, eu chego lá. Andando, aí o pedreiro olha pra minha cara, o engenheiro. Quem é esse menino? Mas cadê Esse o arquiteto? menino tem tamanho. Então, sou eu. Só que quando abre, assim, a gente abre a boca pra falar, as pessoas entendem o repertório, a bagagem, vem com um respeito enorme e a gente vai somando, assim, na vida um dos outros. Você saiu, né, de Boa Esperança e foi para Vitória, né? Hoje você reside em Vitória, né? Outra perspectiva. A Carol, ela continua, né, na cidade onde nasceu, no norte. E assim, conta pra gente, Carol, como que é essa coisa de você ser um exemplo? Outro dia eu vi você numa escola, não é? Eu vi um podcast, inclusive. Isso, e os meninos olhos, assim, pra ouvir eu sobre, né? Eu sou daqui também. O que Caio falou com relação à pandemia, eu acredito que a sensibilidade da escuta, ela deu um boom, assim, principalmente na pandemia. Porque foi onde fez as pessoas ficarem em casa e ter que olhar para dentro da sua casa. Porque uma coisa é quando você tem esse copo aqui tá incomodando, mas eu trabalho o dia inteiro e chega ao final do dia. Não sei se o Caio vai concordar comigo. E eu percebi a questão da escuta, principalmente na pandemia, que foi assim, esse copo aqui, ele tá me incomodando e eu já estou aqui há 30 dias dentro de casa e agora eu quero mexer. Quando você levanta para mim o ponto, né, com relação aos jovens sobre eles quererem ser escutados, foi para poder mostrar para eles um pouco que se eu conseguir, vocês também conseguem, né? A nossa carreira, o iniciar, ele não é fácil. Na verdade, eu morei em São Mateus 1 ano, que foi, eu formei em 2015, morei em São Mateus em 2016, prestando serviço para uma empresa, trabalhava em uma empresa, na qual ali aconteceu muitas coisas que eu falei assim, foram muitos nãos, como o Caio disse, que eu falei assim, eu não vou passar mais por esse tipo de situação. Vou voltar para a minha cidade e me posicionar. Nossa, e graças a Deus, desde 2017, né, que foi quando eu retornei a Pinheiros, vem dando certo esse posicionamento, essa firmeza, em mostrar que se eu conseguir, você também consegue. Com relação aos adolescentes, eles ficaram fascinados, e uma das perguntas que eles me fizeram foi assim, Carol, o que assim, para você mais te encantou, assim, uma viagem que você fez com relação ao trabalho? Eu fui e falei. Foi quando eu consegui estar em Milão, que é, assim, a maior feira de design de interiores do mundo, acontece em Milão. Então, quando eu consegui, pra mim, foi assim, caramba, eu consegui. Eu tô aqui. Que pra mim era uma coisa, assim... Realização. Exatamente. Caramba, que legal, gente. Muito bom. E a gente sabe que vocês são bem acessíveis a seus clientes, né? Sim. Tanto que muitos deles
viram, além de clientes, viram amigos, de vocês frequentarem a casa e tomar um café, dormir, tomar banho. A gente sabe, assim, é incrível e é muito bacana, porque a gente acompanha vocês nas redes sociais e vocês postam sobre isso. Então, assim, conta pra gente como que acontece isso, sabe? Essa relação, como se inicia, a importância do cliente, além de ser cliente, ser amigo também, entendeu? Na verdade, eu acredito que para a gente desenvolver um bom projeto, precisa ter uma conexão Exatamente. entre quem sonha e quem realiza. Então, essa conexão a gente só consegue quebrando esses tabus, né, engessados de vamos para o escritório, sentar lá, falar sobre valores. Eu nunca falo sobre valores no primeiro contato, né? Eu sempre busco tentar entender, porque o perfil da Rose é diferente do perfil da Yasmin, que é diferente do perfil do Caio, que é diferente do perfil da Aliane. Então, quando a gente vai desenvolver um projeto, é sobre conectar, né? Tentar integrar essa conexão entre o projetista, o profissional e o cliente. Perfeito. E eu acredito que eu nunca comecei fazendo um projeto. Na verdade, eu sempre comecei criando esses vínculos, sabe? E isso que fez toda a diferença. Teve uma vez que eu gravei um story, eu cheguei em casa, logo depois de ter me mudado para Vitória, e eu abri a minha escrivaninha, assim, lá do quarto, e eu achei dentro da minha gaveta um bloquinho de notas, assim, que eu tinha escrevido quando eu tinha 24 anos. E aí, nesse bloquinho de notas, eu, de forma muito intuitiva, eu tinha escrito, assim, os 4 pilares do meu escritório, assim, que me levaram para um outro lugar mesmo, assim. E aí, o número 1 estava escrito, assim, propósito. O número 2 estava escrito pessoas. O número 3 era transformação. E o número 4, soluções técnicas. E eu falo muito isso com a minha equipe, né? Toda vez que a gente faz um onboard, que eu faço uma contratação, eu falo sobre esses pilares. Porque sem eles, né, eu não teria essa base para o meu escritório de hoje. Porque a gente sai muitas vezes de uma faculdade ou de um curso entendendo que a gente tem que oferecer primeiro a solução técnica, né? Primeiro o projeto, quando na verdade não é isso. Primeiro a gente entende pessoas, porque sem propósito e sem relacionamento, eu não consigo gerar o meu terceiro passo, que é a transformação. E aí sim, depois que eu fiz esse dever de casa, a solução técnica é o que eu fui contratado para fazer, é mais do que a minha obrigação. Eu estudei lá não sei quantos anos para isso. Então, quando a gente, de fato, ouve o outro, entende de pessoas, gente, aí o nosso jogo muda. Nossa. E foi assim que, assim, minha vida mudou mesmo. Nossa, incrível. Eu costumo brincar, né? Eu falo, a gente tem que ser um pouco psicólogo, né, Caio? De tudo, né, gente? Sim. Pra gente poder vir entendendo. Porque, por exemplo, clientes que têm ansiedade, às vezes tem coisas na casa deles que eles não podem ter, que eles querem ter. E é sobre o entender para você explicar a técnica aqui. Você colocando isso, você vai conseguir desacelerar. Você vai conseguir acalmar, você vai se sentir abraçado, você vai se sentir acolhido. Nossa, bacana, hein? Porque eu acredito também que, assim, as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? Acelerado. Todo mundo quer A gente está vivendo tudo, a né? era do imediatismo, né? Onde De eu falo, a muita pessoa quer o informação. projeto do dia para a noite, quer que a bancada fique pronta do dia para a Isso. noite e vai acelerando todo mundo. Tem muito acesso também, né? Antigamente não tinha tanto acesso, muita informação. Hoje a pessoa chega lá com... eu chat quero GPT. isso aqui. O chat É. GPT. Eu tinha preconceito com o chat GPT, hoje eu tô amando. Até assinei. A gente critica até começar a usar. Até A gente começar a critica usar. Até usar. Caramba, esse negócio é muito bem. Ai, gente, nem conta. Melhor que muita gente. Melhor que eu falo assim, que robozinho, cara. Que a gente não conheceu ele antes. Você viu seu perfil aqui? Rapaz. E deixa eu falar com vocês outra coisa, outra situação. Como é que é aquela questão, assim, de você escutar, entender, né? E, às vezes, fazer com que a pessoa entenda também que o que ela quer talvez não seja o melhor para ela, ou não seja aquele precisa. momento, ou... Como que é isso para vocês? Pra fazer o cliente, né? O cliente isso. entender isso. Que é aquilo que ele precisa.
Porque na verdade, às vezes eu tenho um sonho, mas não é minha necessidade. Ou às vezes eu tenho um sonho e não tá dentro de um valor, da minha realidade. Como que é chegar nesse ponto para vocês? Eu acho que é bem o exemplo que eu citei com relação ao cliente que tem alto índice de ansiedade e querer, por exemplo, pintar a casa inteira de cinza. É sobre a gente fazer o teste. Eu, pelo menos, eu conduzo assim, vamos fazer um teste, vamos experimentar. Se você não gostar, eu pinto seu quarto tudo de novo e não tem custo. É sobre eu desafiar o cliente desta forma. E assim, dificilmente eles falam não. Sim. E quando eles têm essa experiência, que eles têm a sensação que eles se permitem, o resultado é 100% positivo. Ah, legal. Perfeito. Entender o outro, eu acho que assim, muda o jogo, né? Mas essa questão de comunicação que a gente está conversando hoje, tem uma vez que eu ouvi uma frase que marcou muito. Ela foi assim, a comunicação não é sobre o que você fala. E eu falo isso para minha equipe. É sobre o que o outro entende. E aí, se a gente não trouxer isso para a mente da gente, às vezes a gente está se comunicando uma coisa, mas o outro está entendendo o outro, mas o contrário também pode acontecer. Então, assim, ter esse feeling e entender que não é só sobre o falar, mas é amplo. Você tem que entender a pessoa. Porque senão você, de fato, vai apresentar algo que não faz parte do budget, da vida dela, daquele momento de vida. Então, você tem que entender a pessoa, não é só escutar. Né? Porque o escutar pode entrar por aqui e sair pelo outro lado. Mas entender é algo muito mais íntimo. E é aí que você consegue levar essa transformação para a vida do outro. Porque se você só ouvir, você vai levar o quê? Uma mudança. Falando, olha, você tinha um antes, o depois ficou assim, nossa, lindo, né? Claro, o antes é sempre melhor que o depois. Pelo menos a gente ser, né? Eu espero que seja. Mas não, quando você entende o outro, você tem um design, você tem uma transformação, mas você toca o outro. E isso, gente, é maravilhoso isso. Eu acho que é sobre, só completando a frase do Caio, sobre entender sobre os medos, inseguranças, traumas. Vai muito além de um projetar, né? Vai muito além de um desenho. É sobre fazer o entender por trás dessas inseguranças, medos, traumas, essas cargas que vem trazendo desde lá de trás. Nossa, legal, gente. E aqui, vocês, a gente até já falou, vocês são bem movimentados nas redes sociais, né? Famosos, né? E tem gente que fala assim, inclusive, tem pessoas que chegam pra mim, olha, quando eu fazer meu projeto, eu quero fazer com a Carol. Olha, eu quero fazer com o Caio. E assim, com os arquitetos, que hoje, eu costumo até, eu tava falando isso com a Rose ontem, que a mídia hoje é o cartão de visita das pessoas. Hoje as pessoas não... É muito raro alguém ter um cartãozinho de visita. Antigamente era isso. Hoje é o quê? O Instagram, a rede social, ali. Porque as pessoas estão o tempo todo... Aonde? No celular. Então, é muito importante estar ativo ali, né? Eu querendo ou não, eu dou uma de blogueira também. Dá uma de blogueira. Você é nossa blogueira de maconha. Gente, olha a verdade. Meu Deus, sério. Então, assim... Acordo lá às 7 horas e Yasmin já lutou. Não, a gente correu, ganhador. A gente sai na rua com ela, aí a pessoa... Nossa, você é Yasmin. Nossa, gente. Não, para. Não é verdade? Não, para. Você pode fazer um provador pra gente? É porque isso conecta, gente. Nossa exatamente. vida conecta e assim, muito. é isso que eu ia falar. A conexão. Quanto isso aproxima. Apesar que... Querendo ou não, quando você se expõe muito, ontem o padre até estava falando isso lá, quando você se torna uma pessoa pública, você também tem que estar preparado para tudo. Aquelas pessoas que vão te elogiar e aquelas que vão te criticar. Então, você tem que ter esse preparo. E hoje vocês são pessoas expostas, né? Vocês estão o tempo todo ali. Eu vejo que a Carol posta um pouco menos sobre a vida pessoal dela. O Caio já coloca um pouquinho de tudo ali na mídia dele. Também. Eu gostaria que fosse mais. Eu gostaria que fosse muito mais, entendeu? Tem coisas que eu A gente fica curiosa, gente. Eu sou curiosa. Não precisa, né, cara? Então, assim, eu tô falando como espectadora, assim, acredito que todo mundo também. E quem me conhece mesmo, não, tipo assim... Não tem acesso a Não tem acesso a tudo que eu posto. Isso. E Tem o que eu quero... filtro.
perguntar a vocês é porque tem muitos arquitetos, estudantes que se inspiram em vocês. Devido aí, jovens, né? Então, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre essa junção do marketing, a importância disso, de estar na mídia ali e para captar também clientes, porque é isso, né? Vocês aparecem ali com intuito, né? Que a gente sabe. E se de alguma forma, assim, isso já afetou, assim, Isso negativamente também aí. pra vocês? Deixa eu falar. Polêmico, ó. A pergunta polêmica é a minha. Você começa, cara. Carol jogando a bola. Passou. Você já tá falando. Não, então, Ó, na cara, vai verdade, beber água. assim, o nosso posicionamento, vou falar nosso, né? Eu já. Com relação à internet, é muito bom, tem muito retorno positivo, mas tem a questão do negativo. Não é todos os dias que a gente tá ali bem, né? Tem semanas que eu falo, gente, não aconteceu nada, nenhum tumulto, assim, nenhuma eventualidade, mas tem dia que eu ligo, Yasmin, me ajuda aqui, tal coisa, não sei o que, não chegou. Então, assim, é sobre saber lidar com isso. Com relação à vida da exposição pessoal, assim, a minha cidade, ela é uma cidade que tem 24 mil habitantes. Então, querendo ou não, todo mundo já sabe da vida de todo mundo. Eu, Carol, prefiro manter a minha vida pessoal um pouco mais blindada, vamos dizer. A Carol, profissional para pessoal, não muda muita coisa. Porém, é aquilo assim, eu acho que o mundo hoje tem muitas pessoas más. E as pessoas só têm acesso às suas feridas se você disponibilizar isso para elas. Então, se eu não preciso disponibilizar isso aqui, deixa eu guardar aqui, vamos mostrar o lado bom que... A vida, gente, Deus dá 24 horas por dia pra gente, todos os dias, pra gente explorar o melhor dela. Então, eu acho que tem muita coisa boa e que a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Claro. Essa semana mesmo eu recebi um feedback de uma menina que não estava esperando. Ela falou assim, Carol, eu me inspirei em você, vi uma palestra sua e tudo mais. Eu acho que é esse o alcance que eu quero. É sobre transformar vidas através do meu eu. Né, sobre quem é a Carol. Caramba. Então, o que precisa ser visto está sendo postado. Sim. Entendi. Eu acho que tudo que tem um equilíbrio na vida da gente é saudável, Sim. sabe? Então, eu não tenho eu não me pressiono quanto a isso. Acho que se eu me sentir muito à vontade, é natural. Se eu me sentir à vontade, vou postar. Se eu não quiser, não vou me obrigar a isso, porque precisa ser equilibrado, gente. Então, eu acho que eu tô num momento, assim, bem novo, que eu tô equilibrando várias coisas, assim. Sim. E tudo que é leve pra mim, tudo que faz sentido, isso vai chegar no outro com muita leveza também, sabe? Vai somar. E tudo que for pra somar, eu acho que não tem um problema de ter uma postagem. Agora, se a gente faz forçando, se a gente realmente não se sente bem, não tem um porquê a gente fazer isso com a gente e com o outro, né? Verdade. E transferir isso pro outro. Verdade, Caio, verdade. Aquilo que é robotizado, né? Às vezes a gente vê, assim, as pessoas... Fazer por obrigação. Isso. aí. Se torna um peso. Tem que ser algo natural. E eu acho que pra vocês é leve justamente por isso. Vocês fazem de forma natural, sem pressão, A gente sem nada. posta aquilo que a gente quer, né? Que Mas vem no isso. coração, que dá vontade de mostrar, que Sim, dá vontade sim. de falar. Mas, assim, olhando pro lado profissional, o engajamento traz muito retorno. Não traz, assim... Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão aí de vocês. O quanto a mídia traz o retorno pra vocês, positivamente falando e profissionalmente. Na verdade, através da mídia hoje, assim, é o que você disse. A Carol. Quem é Carol? Deixa eu abrir o Instagram. Vou olhar o Instagram dela, vou ver se eu me conecto. Então, o cliente, ele faz contato com você se ele conectar com você. Eu já fiz projetos online em outros estados, por exemplo, fiz em São Paulo, Minas Gerais, porque o cliente se conectou comigo. Então, ele precisa, eu acredito que não precisa, mas é ele se conectar através da rede social. É como se a gente desse um abraço no nosso futuro cliente. Caramba. Isso aí. Legal. E assim, gente, pessoas sempre vão se conectar com pessoas. É por isso que eu falo que
saber dosar isso é muito importante. Sim. Então, quando a gente tem esse filtro interno na gente, isso se torna algo automático, se torna leve, e as pessoas também vão perceber isso. E aí, quantas pessoas não vão vir falar comigo, com Carol, com você também, Yasmin, que viveu um momento de transformação, porque de alguma forma ela tinha algo específico e isso também, ela se conectou, ela já viveu uma situação parecida. E aí a gente vai criando uma comunidade, né? Que eu acho que é isso que a internet também faz. Então, vão ter pessoas que vão viver coisas semelhantes ou parecidas com o que a gente passou, ou tem lifestyle parecido com a gente, elas vão se conectar com isso. E aí, elas podem se tornar não só amigos, mas também clientes, né? Justamente por conta dessa conexão. Tem até uma pergunta aqui que a gente não fez, Yasmin. A questão de... existe uma forma diferente de escutar família, vamos supor, casais, pessoas solteiras... pessoas divorciadas ou com filhos. Como é que é essa questão, assim? Vocês acham que existe essa diferença? Sim. Pra mim, assim, eu acredito que muda, né? Vamos ver se Caio vai concordar comigo. Porque a família, quando é família, os pais buscam passar seriedade, conforto, estabilidade. Quando eu escuto os filhos... Na verdade, eles estão mais assim, eu preciso do meu espaço, eu quero o meu espaço, meu individualismo. Eles vão para uma outra linha de raciocínio. E quando a gente projeta para esta família, a gente tem que fazer de forma com que todos se sintam confortados, se sintam acolhidos, se sintam abraçados, né? E quando eu vou para a linha de casais, aí tem todo um planejamento. Tem intenção de aumentar a família? Não tem intenção? E quando a gente lida com duas pessoas, pode ser que eles têm tudo em comum, ou pode ser... Tudo oposto. Eles são tudo oposto. Por exemplo, a Yasmin acorda 4 horas da manhã. O Chau acorda 4 horas da manhã. Tá mudando. Então, a gente tem que pensar nesse conforto, porque o ligar a luz... Para quem acorda 4 horas da manhã para se vestir para ir fazer as suas atividades físicas, pode incomodar quem acorda 7 horas. Sim. Então, como a gente vai projetar de forma que fique harmônico, abrace e acolha os dois para que isso não vire uma discussão. Porque uma coisa é você lidando com isso um final de semana, né? Quando você tá namorando. Outra coisa é você lidando com isso quando tá 3 anos, 4 anos. É verdade. Você 30. Você fala, eu não aguento mais essa luz! É verdade. Entende? E já para a perspectiva solteiro, na verdade, a gente tem mais livre-arbítrio do criar. Não sei se o Caio vai concordar comigo. Outro estilo de vida, tem outro momento, né? Os nossos momentos, as nossas fases, eu acho que elas mudam muito o jeito que a gente vê o mundo. Nossa, legal, gente. Legal, hein? Sobre isso, você quer falar alguma coisa? Ou a Carol? Olha, acho que a Carol já resumiu. Mas uma coisa que eu fiquei muito curioso com o passar do tempo, e é algo que eu sempre tinha nos meus cursos e mentorias, era sobre perfil de pessoas. Então, eu uso isso para entender o meu cliente, eu uso isso para fazer contratação, eu uso isso para lidar com pessoas no meu dia a dia. Entender quais são as pessoas que têm perfil mais dominante, mais conforme, mais estável. E aí você vai saber a forma como direcionar elas numa tratativa, né, numa narrativa. Isso, inclusive, muda a forma que você vai apresentar um projeto para ela. Cara, não queira apresentar para um dominante um projeto da forma que você vai apresentar para o conforme. Cara, o cara gosta de dados, ele gosta de saber medidas. O outro tá bonito, tá bom? Acabou. É onde tem a questão do traço. Gente. É onde que tem a questão do traço de rigidez do oralidade, né, Caio? Isso aí. Quem tem o traço de oralidade muito alto, gosta assim, tá tudo muito bem. Gente, e não é só sobre casal. Cara, a profissão da pessoa, ela influencia muito no perfil que ela vai ter de comportamento. Com certeza. Gente, apresentar um projeto para um contador e para um advogado é diferente de apresentar para um empresário, tá? Sim. É muito diferente. São pessoas que têm outro tipo de comunicação. E isso vai influenciar na família, no jeito que ele é, no estilo que ele é, da forma que ele fala. Isso é muito interessante. Entender sobre gente, deixa a gente doido, deixa. Mas soma muito, assim. Na verdade, é um desafio diário, né? Sobre lidar com pessoas. Principalmente na gestão da obra, né, Caio? Que tem o pedreiro, o ajudante, aí tem o perfil do cliente, o fornecedor. Nossa vida, Jesus amado, quantas pessoas. É muita emoção, assim, um pico. Montanhas russas. Não, Yasmin, a gente atende cliente lá na loja, né? Às vezes eu tô atendendo, o cliente fala assim, então eu vou ver com a minha mulher. Eu falei, muito bem.
sabe a resposta. Então, assim, eu não insisto ali na venda, não. Sim. Porque realmente, se ele falou aquilo ali, olha, eu preciso ver com a minha esposa, tem que ver com ela mesma. Eu até falo, olha, muito importante isso. Mas também já tem cliente que fala, não, vou fazer aqui. E tem outros que chegam lá, aí eu... Nossa, e aí, Que ele resolve tudo. Ele já resolve tudo. Ninguém mais resolve nada. Não, Aham. ele já Às resolve vezes- tudo. A mulher nem viu e tal. Então, assim, existem perfis, né, Às diferentes. vezes realmente. o posicionamento é uma resposta, assim como o silêncio também é uma Também é uma resposta. resposta. Exatamente. Isso aí. E, assim, já teve alguma situação dentro desse contexto aí que o cliente mudou completamente de ideia após ele se sentir realmente ouvido? Com certeza. Com certeza. Eu já peguei clientes que ele chegou com uma folha. Ó, Carol, eu tô com um lote em Guriri, assim, assado, e eu quero fazer ele desse jeito. E aí, quando eu sentei com o meu cliente, eu expliquei posicionamento do sol, ventilação, a casa dele queria piscina, sobre o que funcionaria, Sim. ele descartou 100% a hipótese dele e seguiu a minha fielmente. Caramba. Tá, assim, extremamente satisfeita. E, assim, eu acho que o melhor de tudo é ver que, assim, valeu a pena ter te ouvido. Sim, verdade. Legal. E Caio? Olha, gente, eu já vivi diversas situações. Aí chega um momento que se eu não entendesse a pessoa, eu ia ficar doido. Sim. Porque teve um dia que a gente... Teve um dia que a gente parou pra contar, a gente já tava atendendo em 24 cidades aqui do estado. Aí eu falei, Jesus amado, então eu preciso entender sobre gente. Porque, gente, cada um tem um jeito. Muita terapia, Caio? Não foi terapia, não. Tem que estudar, gente. Tem que fazer mentoria, entendeu? Tem que fazer oração também. Orar pra vida do povo, tudo isso. É uma receita. Por quê? Ó o que você perguntou, como é que é importante. Tá, alguém já mudou de ideia? Já. Mas Todos tem os gente que dias. não quer mudar de Não ideia. quer mudar. E aí, o que eu faço? Eu sei o que é melhor, já entendi. A gente sabe que a gente tem técnica para aquilo. A gente estudou. Só que, vamos lá, a pessoa é um perfil extremamente dominante. Ela vai querer do jeito dela. É verdade. E aí eu vou conduzindo da forma dela, mas no momento oportuno, ela vai identificar que aquilo não era, de fato, a melhor solução. Só que se você bater de frente, você arruma um problema. Exatamente. Né? O que você precisa ali é, às vezes, ter de fato a técnica. Vamos conduzir da forma dela até que chega no momento certo, a gente vai tocar no assunto. Né? Porque senão a gente fica aí, ó, só patinando, batendo de frente, não adianta. Exatamente. E um exemplo claro sobre isso é, tipo, vou falar como vendedora agora, que é o caso a polêmica do antiderrapante. O antiderrapante tem a indicação. Tem o certo Olha, e tem o que gente. o povo quer fazer, né? Eu quero colocar o antiderrapante na garagem. A garagem Olha, é coberta? É coberta. Então, a gente orienta, olha, pode colocar o antiderrapante na garagem, só que vai te dar mais trabalho, ele garra a sujeira, a gente tenta mostrar isso pro cliente. Não, mas e se chover, eu tenho criança, vai escorregar. Só que você entende que mas eu quero. Tudo bem, a gente vai levando até, mas vai te dar muito trabalho, porque aqui você tá vendo uma peça, mas e no todo ali? Não, mas eu quero. Aí o cliente vai e coloca. Porque quer, porque eu vou ficar batendo de frente. É. Aí depois volta. Cara, porque eu não te escutei. Meu Acontece Deus do céu, foi a pior muito com a coisa que eu gente. fiz da minha Já vida. aconteceu Gente, isso. acontece muito. Isso é o que mais a gente vê lá na É. loja. Por quê? Porque a gente tenta, foi o que você falou, orientar a melhor forma. E explicar pra ele. Escuta, por mais que escuta a necessidade dele. Mas a gente sabe que aquilo não é funcional. Mas às vezes o que você precisa é ceder mesmo, porque aí a pessoa vai voltar atrás. Tipo assim, fulano, coloca a peça no chão. Exatamente. Ah, eu adoro. Pede lá pra mulher trazer um pano, um álcool, alguma Isso. coisa. Limpa aí. É sério. É verdade. Limpa aí. Aí ele vai, coloca o pé. Quantas vezes isso já aconteceu lá na Verdade. loja? Aí ele limpa. Agora coloca mais coloca o sapato inteiro. Coloca só a ponta não. Exatamente. Aí, É. agora você coloca na sua casa. Exatamente. Não, pera aí, então... Não, pode pôr. Aí ele já vai repensando, né? Pera aí, não, então... Realmente, eu acho que não é a melhor opção. Não é. Não a melhor funciona, opção. não funciona. É Exatamente. isso. Não é. E outra coisa que acontece muito, que eu vejo lá na loja, né? A gente fala de acabamentos. Ele marcou acabamentos, quem tá assistindo aí pode falar. Ele marcou acabamentos. Ele marcou. Acabamentos, olha.
Então, o que aconteceu lá, uma situação, né? De escutar todo mundo, né? Aquele cliente que escuta todo mundo. Chegou alguém lá, um Nossa. parente... Olha, mas você vai deixar essa obra assim? Não é legal, hein? Eu acho que você tem que fazer... Acontece muito? Muito, assim, o que eu falo, assim, muito quando vem família, casal ou solteiro, divorciado, eu falo bem assim, ó, se você for ouvir 10 pessoas, vai ter 10 opiniões diferentes. É importante você ver o que funciona pra você, a sua realidade, a sua vivência. Inclusive, um exemplo que eu dou muito, eu dou um exemplo lá da minha casa, eu falo, ó, o meu pai, ele vai no supermercado todos os dias. Todos os dias. Então, ele não precisa de uma dispensa alimentícia. Se você não vai no supermercado todos os dias, você faz uma compra do mês, você precisa de uma dispensa alimentícia. Olhe para a sua realidade. Se você for ouvir 10 pessoas, você vai... São 10 opiniões São 10 diferentes. opiniões pessoas que vivem diferentes. de forma Então, diferente. foque naquilo que você tem vontade, que faz sentido pra você. Inclusive, uma coisa que eu falo muito, né? Quando eu pego casal que já morou de aluguel antes de fazer a casa deles, eu acho o máximo. Por quê? Porque ele já conhece Tem o que experiência. funciona, tem a experiência do que funciona e o que não funciona. Quando a gente pega um casal que vai... É casa- tudo novo, né? Tipo assim, primeira casa, primeiro tudo. Exatamente. E aí muita coisa, eu mesmo comento logo no início, olha, muita coisa vocês vão descobrir No dia a dia. No dia a dia. Eu também falo. No conviver. e tá tudo certo, E tá né? tudo bem. E tá tudo tudo bem. certo, Depois a faz gente tá aí pra parte. fazer a reforma, né, Reforma, Caio? A casa nova, novo momento. Ai, adoro. Isso aí. Amo. Uma pergunta que também não quer calar, que nós vamos fazer. Última pergunta, assim. Como que foi o primeiro contato de vocês com a Eli McCall? Claro, mas a gente vai puxar as a sardinha pra gente. experiências com a Eli McCall, né? Com a nossa equipe, com todo mundo. Como que Como é isso? que é essa relação, né? Isso. É, O primeiro contato que eu fiz com a Eli McCall foi quando eu fui fazer o meu primeiro escritório. Né, na verdade, eu comprei as peças lá na Eli McCall, meu primeiro contato. A partir daí, eu gostei muito do atendimento da Eli McCall. Como vocês conduziram, né? Quem me atendeu na época foi o Igor. Sim. E aí, eu gostei muito da conexão que eu tive com vocês. Posteriormente, a Bárbara fez contato comigo e foi fazer uma visita lá no escritório. E desde então eu identifiquei a disponibilidade. Eu vi que vocês são parceiros, né? Mais do que como que eu posso falar? Comércio, a questão da parceria, do vínculo, né? Sobre eu ter um problema. Rose, me ajuda aqui. Problemas. E que vocês não são uma empresa que só querem vender, Sim. né? É sobre o escutar, o ouvir, o abraçar e o acolher. Eu me senti abraçada, acolhida pela Eli McCall. Ai, que Ai, maravilha. que legal. Muito feliz. Ai, gente, eu compartilho disso, né? Eu até comentei no início. Mas eu lembro, de verdade, eu lembro da primeira vez que eu fui na loja, eu fui com um Conta, cliente. Caio, certinho. Eu lembro, foi o primeiro cliente, assim, que eu desenvolvi em Boa Esperança, um projeto de reforma que eu ia fazer. E aí, gente, eu vim de uma cidade que ela sempre teve costume de ir lá no material de construção comprar aquele piso. Né? O piso cerâmico, você tenta explicar, mas tem seus desafios. Sim. E aí o pessoal ia, muitas vezes olhava, mas será? Né? E aí tinha muito disso. Era uma época, assim, o pós-pandemia, que as pessoas estavam começando a entender isso. Agora que a gente tem uma transformação em quantidade de formação enorme, então as pessoas elas já vêm muito mais direcionadas do que antigamente, né? E aí... E eu falo mesmo, eu me questionava, gente, quando é que esses clientes vão, na verdade, fiz o 3D, quer aquilo ali, aí vai na loja e compra outro trem, é sério, eu ficava me questionando, falei, quando é que esse povo vai, porque não adianta, gente, ver o 3D bonito, Sim. tanto é que o meu procedimento de projeto, ele mudou, porque eu prefiro que a pessoa, ela entenda, na verdade, o que é aquele material, como ela vai usar aquilo no dia a dia, como é que é a manutenção, qual a facilidade, qual o custo, para depois eu chegar e ter uma conversa específica para ele ver o 3D. Porque senão não adianta você mais uma pessoa que está apresentando um 3D bonito e ele chega lá e muda tudo. Exato. É algo que eu não gosto. Eu acho que... E não é sobre mim, é sobre ele. Sim. Sabe? E isso foi muito interessante. Então, meu primeiro cliente, provavelmente, ele não fechou lá, que eu lembro. Mas não era sobre Graças a fechar. Deus, Todos os outros fecham. Mas o Todos bom é que os você outros não fecham. desistiu, né? Não desisti, porque
quando você confia em algo, e não é, sabe, não é só sobre a loja. Sim. É por isso que o meu cliente, ele sai de tão longe muitas vezes para vir aqui. Muito. Muito longe, porque ele entende qual é a diferença. Porque comprar por comprar, ele poderia comprar em qualquer lugar. Exato. Ó, mas um perfil que eu percebo na Elimacol, ó, sabe receber feedback. Igual eu já falava, gente, pelo amor de Deus, não tem como meu cliente chegar de longe que tem um piso desse no chão. Vamos mexer nisso? Verdade, Não dá pra eu vir verdade. aqui e não ter torneira pra eu mostrar, gente. A pessoa vem de longe. E aí vocês, sabe, e é muito bom, porque outras pessoas não sabem lidar com feedback. Sim. E aí chego lá, tem mostruário, e vamos colocando. E todo dia a gente vai aperfeiçoando, entendendo uma nova forma de atender, Sim. né? E aí hoje praticamente os clientes vêm, eles fecham, eu não falo que é pela loja. Obviamente vocês têm uma postura diferente de outras lojas do mercado. E é isso que me faz sair de tão longe para vir aqui. Mas muitas vezes porque o que eu busco numa loja? Por isso tanta loja... Cai, quando você vai vir aqui... Mas sabe quando você conhece, você sabe que durante o decorrer você precisa de apoio, assistência, não é só sobre vender um produto? Sim. Sabe? Eu ligo, já resolve. Então, nossa, gente, isso soma muito. Obra, acontece muitas surpresas, obra tem muitos desafios. E se a gente não escolher os parceiros certos, como Elimacol, meu Deus do céu. Surta, né, Caio? Gente. Então, Por quê? assim, Acabamento, vidro, é muita iluminação. coisa, gente. Faz toda a diferença, sabe? Que bom. Quando o cliente ele já fecha na loja, eu fico descansado, sabe? Ai, que bom. Porque assim, a gente inclusive já alinhou. Olha, o passo a passo é esse. Então a gente já tem aí um passo a passo da experiência e o caminho que o cliente vai percorrer na loja. Desde o dia da escolha até o dia que ele vai efetivar a compra e fazer a instalação. E como é que isso vai funcionar, né? E esse atendimento finaliza realmente quando o produto está instalado na Isso obra. aí. Não é só depois que ele fecha a venda com a gente, né, Caio? Isso aí. Isso que é importante. Então, a gente quer agradecer muito Nós que vocês. agradecemos. Foi muito top, cara. Muito mesmo. Foi muito Agradecer, assim, vocês são parceiros incríveis, né, da Elimacol. A gente muito feliz por ter vocês. E vocês sabem que podem contar com a gente, né, pra tudo aí sempre, tá? Ai, já conto. Obrigada. Foi bem legal, foi bem leve. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, vocês vão agregar muito na vida delas, muito conhecimento. E até mesmo aqueles profissionais que estão começando, né, aí dentro da área. Vocês já são inspiração, né, de profissionais e de vida também, né? Que vocês têm uma história tão jovens e com uma história, assim, gigante. Profissionais grandes. Então, assim, muito obrigado. E o pessoal aí, esse é só mais um episódio que está sendo finalizado. Quem não está nos seguindo no Instagram, segue lá, Elimacol Acabamentos, né? No YouTube também, já dá seu like aí, sua curtida, compartilha. Muito, porque muito. tem muito conteúdo bacana pra vir aí, né, Rose? Isso. Então, Isso mesmo. gente, até a próxima, viu? Obrigada. Beijinho. Fiquem ligadinhos.